salve, galera! Está no ar mais um episódio do CorretorCast. Puxa, e hoje eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, né? Hoje o time do CorretorCast voltou a atuar na sua plenitude. No episódio passado nós tivemos um grande desfalque, o André Rezende fez falta, mas ele está aqui hoje novamente, né, André? Tudo bem, meu? Tudo bem, Will? Como é que você tá? Tudo em riba? Tudo Tudo bem, Fredão? ótimo. Fala, André, tudo bem? Il, tudo bem? Tudo bem, meu Time irmão? E completo de você? novo hoje? Time, Tudo time bem, meu? completo. Ô, Fred, hoje o time está com 3/3, né? No episódio passado nós estávamos apenas com 2/3 do time. E aí eu fiz Ixi, rapaz. eu fiz até uma pergunta, né, para o André responder no episódio passado, se ele sabia quanto representa 2/3, né? Será que ele responde hoje no ar, Fred? O que você acha? Vamos ver, tô ansioso. Quanto que é o quê? Quanto André, que é o quê? responde para a gente, quanto representa 2/3? 2/3? É. Calma aí, deixa eu abrir o Excel, peraí. Puta, cara. Caramba, não sei, velho. Quanto que é 2/3? Não sei. Vocês estão vendo, né? Por que que eu... É 3 menos 2? Não, é 2 dividido por 3. Boa, 2/3. É 2/3, ou seja... Para de me sacanear, eu. Para, isso é 60, bullying, cara. Isso é 60, bullying. o time do episódio passado, o time só estava com 67% da sua capacidade. Hoje o time está com 100% da capacidade. Hoje é força máxima. Yes! Aliás, Boa. força máxima para falar de um tema muito legal, né? Atendendo inclusive a pedidos, né, nas redes sociais, nossas, minha, do André, do Fred. O pessoal vem questionando a gente, puxa, estou começando agora na profissão, vocês falaram muito sobre produtos, já falaram de transporte, de saúde, de vida, mas eu estou começando, eu queria os primeiros passos, o que eu devo fazer para começar na corretagem de seguros, né? O que eu preciso fazer? Eu sei que a primeira parte eu já fiz, eu fiz o curso da escola, eu tirei minha SUSEP, estou com meu certificado na mão, mas é aquela velha pergunta, né, que já virou clichê. Peguei a SUSEP, e agora? Então, o assunto desse episódio, a gente vai dar um overview sobre esses temas que são muito relevantes. Nós, inclusive, passamos por isso, né? Por isso, eu, quando montei a corretora, passei por isso, o Fredão também, o André. Então, Com certeza. A gente quer dar um pouco das dores que nós enfrentamos, um pouco dos desafios e como foi tomar algumas decisões também nesse início de jornada. Ô, Fredão, quando vocês começaram, você lembra de algum desafio, de alguma barreira, de algum obstáculo maior ali naquele início da estrutura da corretora, de começar o negócio? Nossa, eu lembro, Will. Eu lembro sim. Lembro como se fosse hoje. É curioso porque então primeiro você tem aquele corre do jurídico, né, de correr atrás de abrir empresa, tá? Normalmente é um contador que faz isso para você. Bom, aí beleza, saiu a empresa, tá tudo pronto para operar, já fez o cadastro na SUSEP, né? Como você falou, e agora? Bom, você vai vender produto, você tem que ter produto, né? Se você fosse uma loja de sapato, você teria que ter comprado os sapatos, teria que ser seu estoque. Então, a primeira coisa que você tem que ter é produto para vender. Para ter produto, você tem que estar cadastrado nas seguradoras, né? E pelo menos eu tinha em mente, eu não tinha sido avisado por ninguém, eu achei que era tranquilo, que eu ia no máximo ligar no 0800, os caras iam pegar meus dados e me cadastrar, né? E doce ilusão. Porque teve seguradora que levou quase 30 dias para agilizar o cadastro. Mas aí você fala, cara, e agora? Eu preciso viver nesse tempo, né? Eu não estou vendendo nada. Então dá um certo desespero. O cadastro, para mim, foi a primeira grande barreira, sem dúvida. Como a gente já era do mercado, enfim, já vinha de seguradoras, a gente conseguiu uma ou outra coisa rápido. Mas algumas que era primordial para a gente demoraram. E não tinha muito o que fazer. Eu lembro que eu imprimi uma pasta, assim, 10 jogos de CNPJ, 10 jogos de contrato social, e na época eu ainda estava trabalhando em empresa, né? Minha esposa que estava pilotando aí, cortando esse mato alto. Lembro que eu falei para ela, cara, pega o carro e vai na sucursal e leva esses papéis para ver se agiliza. Então, se eu tiver que te responder, aonde botar uma energia severa, cadastro.
Primeira coisa, correr atrás desse cadastro nas seguradoras. Legal, legal, muito bom. Puxa, realmente eu sofri também muito com cadastro, né? Inclusive, Fredão, eu quero tocar num ponto, porque quando eu comecei a atuar quando eu montei a corretora, na verdade eu comecei sozinho, né? Eu comecei como pessoa física, porque há um tempo atrás aí, eu comecei a corretora ali por volta de 2004, 2005, vocês são há 15 anos atrás, 16 anos atrás, o corretor de seguros, ele não tinha essa facilidade que tem hoje de você entrar no Simples Nacional, era lucro presumido, então era uma Uhum. tributação muito alta você começar uma corretora PJ. Então Entendi. eu comecei na época como PF, né, como corretor pessoa física. E eu vou ser Uhum. sincero, tá? Eu acho que é um dos desafios que quem está começando enfrenta hoje. Uma coisa que eu sentia muito no começo é que, assim, quando você é um corretor pessoa física, você é a sua corretora, né? Então, assim, puxa, quem que é você? Bom, eu sou o Hildebrando. Mas de qual corretora? Então, da corretora Hildebrando. Porque eu sou pessoa Boa. física, né, cara? Eu sou pessoa É, física. Eu não tenho uma razão social. O meu nome é o nome da minha corretora. E isso, Fredão, no começo eu sentia muito, porque quando eu ligava nas seguradoras, isso, claro, né? Depois de ter feito todo a trajetória de cadastro. Já com boa. código nas seguradoras, quando eu ligava nas seguradoras para tirar uma dúvida, para questionar uma emissão, alguma coisa. Oi, tudo bem? Eu sou o Hildebrando. Ah, é Hildebrando da onde? De qual corretora? Então, Hildebrando da Hildebrando. Então, no Você sabe que começo, eu já sentia me muito perguntaram isso, em cara. aula aí, eu vou te replicar a pergunta, né? Não vou Ah, te falar o que eu respondi. Mas já me perguntaram em aula se existe uma diferença na tratativa do corretor PF para o corretor PJ eu dentro ia, das seguradoras. eu ia chegar aí agora, cara. Infelizmente, Uhum. claro que hoje, né, o mercado melhorou muito, mas naquela época, Fredão, um dos, uma das dores que eu tinha muito no começo era exatamente ser novo nesse mercado, não ter uma Uhum. produção, porque eu estava começando, não ter um reconhecimento pelas seguradoras. Então, eu percebia que, infelizmente, você tinha uma tratativa diferente para o corretor que estava começando e ainda mais aquele corretor que estava começando pessoa física. Então, claro, a gente nunca pode generalizar de maneira alguma, mas Sem dúvida. tinha uma seguradora ou outra que você percebia que você tinha um certo descaso, você tinha um certo preconceito, sabe? O gerente comercial, Uhum. te ligo, depois eu te visito, e nunca ligava. Então, agora, olha que legal, né? O André, nessa época, ele estava do outro lado do balcão, né? O André, É ele verdade. corretores. Como que era isso daí, André? Verdade, cara. Ó, eu, boa parte da carreira aí é dentro da seguradora atendendo os corretores, né? Então, cara, eu presenciei muitos inícios, muitos inícios. Isso é bacana, né? Porque traz uma bagagem pra gente. Eu compartilho de muitas dores, muitos sucessos. Mas vocês falaram um negócio aí que me fez lembrar, né? Quando a gente combinou de bater esse papo aqui sobre esse tema. É um negócio que era muito forte. Para mim tem 3 pontos muito fortes, né, no começo, né, nos primeiros passos de uma corretagem de seguros. E o primeiro para mim que eu percebi e era muito notório é essa questão da credibilidade e até antes da seguradora é a credibilidade com a família, né, com os amigos, cara. É um negócio que no começo você, poxa, para quem que eu vou vender seguro, né? Acho que é uma pergunta que todos os corretores se fazem, né? Quando se habilitam. Para que eu vou vender? Normalmente a gente começa vendendo para a família, para os amigos, pedindo até uma ajuda, né? Pô, deixa eu contar aí o teu seguro de automóvel, né? Faz comigo, se precisar de alguma coisa e tal. É isso mesmo. E, cara, essa credibilidade no começo é um desafio grande, porque você não tem. Tá começando, né? Você acabou de se habilitar, o conhecimento ainda é aquele conhecimento que ele não é muito profundo em um determinado produto, que ainda você eventualmente escolheu ou não escolheu. E essa Uhum. credibilidade, ela passa por um momento complicado na vida, né, de quem começa na corretora. Não, qualquer área, né, mas a gente está falando de corretor aqui, que você está vendendo serviço e você meio que tá intermediando, né, está vendendo serviço de uma seguradora. É. É pesado, né, cara, esse negócio da credibilidade no E começo. você sabe, cara, que na linha da credibilidade, André, eu lembro que
Até um tio meu, eu lembro que ele falou assim, mas é uma empresa, né? Eu falei, tal. Aí ele tá. E onde fica? Então, no princípio fica ali, tudo numa boa, mas ó, tem o site, né? Tá bom. Meu, aí na segunda de manhã, cara, tocou o telefone, né? A gente, opa, esse telefone não tá tão divulgado, né? Era o meu tio. E já tava tudo certo, né? Seguro feito. Não, eu só queria ver se existe mesmo a empresa. Se... Falei, cara, É a perdeu o prova, né? palavrão A aí, prova. velho. Mas Fredão, é engraçado isso, cara. Vocês falaram num ponto que realmente, para quem está começando, o fator credibilidade ele existe, né? Você é testado. Eu lembro quando eu ia atrás de prospects e tentava renovar seguro de outros corretores. Puxa, deixa eu cotar seu seguro na renovação e tal. E aí eu percebia que às vezes eu até conseguia um preço legal, mas o cara acabava renovando com o corretor tradicional dele, né? E aí, às vezes, eu percebia que o cara ficava com medo, né? Puxa, mas o meu corretor já tem uma empresa, eu já conheço ele há 10, 15 anos. Esse garoto, né? Na época, eu comecei a trabalhar com seguros, eu tinha 21, 22 anos. Puxa, esse garoto aí vendendo seguro, será que é confiável? Será? E aí eu começava, né? O meu approach, ele já era assim, eu sou apenas um intermediador. O seu seguro continua com a Porto, com a Sul América, com a Bradesco. Boa. Tranquilo, não sou eu que estou assegurando o teu veículo. Eu sou apenas o intermediador da pólice. Então, isso, de certa forma, ajudava a derrubar, né, essa estigma de que, puxa, você é uma corretora nova. Porque na cabeça do cliente, ele acha que quem dá cobertura para o veículo dele é o corretor. Então, ele É acha verdade, é engraçado isso. Eu estou falando porque você tocou num ponto legal, né? Você é vê, verdade. o teu tio queria saber se você tinha um local fixo, uma estrutura. Mas por quê? Porque na cabeça dele, a estrutura do corretor pode ser determinante para um sinistro ou não. E, na verdade, o É corretor verdade. é o contrário. Então, foi E muito um, e um, que falou. e um outro tio, eu e os tio, mas é porque realmente a gente começou vendendo para quem era próximo, Ah, mas eu né? também. Então, Eu também. família, rede de relacionamento. Que falou assim: ah, cara, eu vou passar meu seguro para vocês porque tem uma corretora que já ganha comissão para não fazer nada, então eu passo para vocês também para não fazer nada. Ah, tem que dar idade pra não chorar, né, cara? Que é triste ouvir Meu, isso, né, meu? Foda, né? triste, cara, era Nossa, só cara. pedrada. Os primeiros dias é só pedrada, velho. Mas você vê, isso daí é uma coisa que todos os corretores passam, né? E eu lembro também de um segundo pilar que para mim era muito forte, né? Quando você começa, eu não sei se vocês passaram por isso, que é assim, legal, você conseguiu agora, a credibilidade é uma etapa que foi passando ali, você conseguiu vender sua primeira ou as primeiras apólices. Aí você vendeu, pô, na cabeça você fala, mano, amanhã o dinheiro vai cair na conta. Só que É, não, né? Só que não, a gente não se programa, né? Os primeiros passos, assim, ó. A programação para você receber a comissão da seguradora, de acordo com cada produto. Cara, tem produto que você vai receber lá na frente, né? Depois de, sei lá, 30 dias, dependendo aí do parcelamento, de quando vai emitir, de quando vai pagar. Isso é um negócio, parece bobagem, né, é cara? Mas verdade, você se programar com quanto você vai receber as primeiras comissões é muito é importante, verdade. porque no nosso senso comum, vendi, amanhã tá caindo na conta. E não é assim, né? Aliás, Não, André, piorou, né? Desculpa, melhorou. Antigamente era pior, o que eu quis dizer. Por quê? Porque hoje a maioria das seguradoras, mesmo que o segurado parcele o prêmio do seguro, muitas seguradoras até antecipam a comissão, paga a comissão à vista para o corretor. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, se o cliente pagasse o seguro em 4 vezes, você receberia a comissão em 4 parcelas também. Vai pagar em 8? 8 parcelas. Vai pagar em 10? 10 parcelas é a comissão. Então, às vezes, você vendia o seguro, que nem você falou, puxa, meu, consegui, fechei uma pólice legal, coloquei uma comissão razoável aqui, aí caía R$ 30 de comissão. 30 reais. Você, R$ 30? Aí você ligava na seguradora. O que aconteceu? Então, amigão, a comissão é R$ 300, mas como ele dividiu o seguro em 10, você vai ganhar R$ 30 por mês. Ah, tá. meu Oi, em Deus. matemática você fala assim, né? Você ganhou 1 de 10 avos, é isso, né?
Boa! Isso mesmo! Moleque! Tá de Ô, brincadeira Fredão, comigo, cara. ele tá escondendo ouro, mano. Ele Você acha, sabe, ele você, conhece. você acha que por trás desse rostinho bonito não tem o Pitágoras? Você é louco! Tem. Ai, Ai, meu ai. Deus. Mas, ô Fredão, agora falando dessas dores, né? Uhum. E não tem jeito, eu também comecei vendendo seguro para famílias, vendendo seguro para amigos. Então a gente tenta usar aquela rede de relacionamento que a gente tem. Mas eu vou É. te falar uma coisa, viu? Mesmo amigos, mesmo parentes, alguns desconfiam da sua credibilidade. Alguns desconfiam da sua capacidade, cara. É Exato. eu vou contar um caso aqui. Eu lembro que assim que eu fiz o curso, tirei a SUSEP, eu só comecei a trabalhar com seguro efetivamente com a SUSEP na mão. Eu não conhecia nada de seguro antes de ter a SUSEP. Eu contei isso lá no episódio 1. Quem quiser, ouve lá. Mas quando eu peguei a Uhum. SUSEP, que eu comecei a trabalhar com seguros, uma vez um amigo, né? Ele chegou a me questionar. Ele falou: Poxa, mas você começou a trabalhar com seguro tem 3 meses. Meu corretor trabalha com seguro há 5 anos. Aí eu peguei e falei para ele, mas eu tenho 3 meses habilitado, eu sou um corretor SUSEPado. Entra no site da SUSEP e vê se seu corretor tem SUSEP. Será que ele tem? Eu joguei o verde. Cara, Boa. ele não foi lá e consultou e descobriu que o corretor dele, mais 5 anos, nem SUSEP tinha. Olha Entregava aí. com SUSEP de outro cara. Aí eu falei, Olha só. vendo? Então, assim, foi uma estratégia que eu comecei a É um bom argumento, hein? para falar, bom, tudo bem, eu sou novo de mercado, mas eu sou habilitado. Será que o teu corretor ele é habilitado? Será? Você Porque dá uma. às vezes o cara começou a trabalhar com seguro numa corretora ou trabalhou numa seguradora, gostou do negócio, falou: "Não, eu consigo vender isso aqui, eu não preciso nem tirar a SUSEP, eu já sei vender. Sim. Eu tenho Uhum. um amigo que me empresta SUSEP e tal". Aí você fala: "Mas e aí? Você vai confiar em quem? Em uma pessoa que tem uma. Agora puxando o gancho para o Fred, né? O Fred é advogado. Uhum. Eu sou um Isso. advogado, tem OAB, tem tudo. Agora você vai confiar em quem? Um advogado que tem 1 ano de experiência com OAB ou um advogado que tem 10 anos de experiência, mas não tem nem OAB? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E é um mercado que, é engraçado, eu acho que nos dois mercados tem um traço comum, que é o traço da idade, né? Talvez não de corretor, nos dois até essa coisa esteja menos, mas eu lembro que eu sentia muita falta de não ter uma barba, cara, quando eu comecei a advogar, porque isso era muito importante. É, Ninguém te dava nada de crédito, velho. Você podia estar coberto de razão, você podia ter os melhores resultados. Por ser novo, você era visto uma. Fica quieto aí, garoto, você não sabe o que você está falando. E eu acho que para o corretor de seguro, né, existe um pouco disso também. Não sei como está hoje em dia, sinceramente, mas eu acho que já deve ter existido, porque em algum momento o time de corretores aí de seguros sempre foi mais seniorizado, sempre eram empresas tradicionais, né? Então tem essa coisa da idade, eu acho que pegava nas duas profissões, viu, cara? Pegava com, muito. Nossa, com até certeza. hoje ainda pega o nosso mercado, Ainda né? O pega, mercado né? ainda tem mudado bastante, mas ainda assim é um mercado muito conservador, né? Agora mudando É... de. Desculpa, André, desculpa te Não, interromper. não, é forçando porque a gente vê, né? A gente vai bastante Uhum. evento, né, cara, de corretores, até hoje, assim, tanto que a gente vem defendendo tanto nessa mudança, né, essa jovialidade no nosso mercado, que quando a gente vai, por exemplo, numa corretora, numa seguradora, e você vê alguém de bermuda e polo e sapatênis, te espanta. É um negócio Espanta, que já né? é tão normal para outros mercados que para a área de seguros ainda, quando a gente vê, a gente torce para que isso aconteça, né? Mas Uhum. ainda assim é um negócio que espanta, porque o mercado ainda é muito conservador, né? Não, com toda razão. Eu me assustei muito quando eu cheguei no mercado de seguros com isso. Na verdade, assim, era muito tradição, né? E todo mundo se conhecia. Ah, é É, o cara fulano de tal da seguradora. Tá, ah, conheço, que trabalhou comigo na outra há 30 anos atrás. Eu falava, caçamba, velho. Pra eu chegar verdade. nesses caras, eu vou ter que passar uma vida, né? Meu, Não, você, pode falar, Fred, eu. você tocou num ponto legal. Outra coisa que me incomodava muito no começo puxa, a seguradora vai fazer um café da manhã, ou a seguradora vai fazer uma confraternização, né?
e aí ela vai reunir os corretores da sucursal para comer um salgado, bater um papo e tal. Cara, eu chegava nesses eventos, primeiro que eu era assim praticamente o mais novo, né? Que eu falei, comecei com 20, 21 anos, 22 anos. E assim, todo mundo se conhecia, foi que nem você falou, né? Os outros corretores já batiam papo com o gerente comercial, com o cara do protocolo. Eu ficava sozinho, velho. Nossa. Que é um peixe fora d'água, é sério. É engraçado falar isso, né? Por quê? Porque hoje Verdade. a gente dá aula para corretores, hoje a gente tem um network muito grande. Hoje é o contrário, hoje quando eu vou nesses eventos, a minha esposa nem vai junto, porque ela fala, não adianta, eu vou e eu não consigo mais nem conversar com você, que é tanta gente. Mas é engraçado, cara. Como mudou, né? Mudou, mas eu chegava nesses lugares, ninguém conversava contigo, nem o gerente da seguradora, né? O gerente da sucursal te conhecia, né? Meu, pode crer. Era engraçado. Mas assim, o que a gente quer passar para você que está começando é que nós também passamos pelas mesmas dificuldades. Nós também enfrentamos. Então, isso não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Isso muda com o tempo. E agora sendo bem honesto, né? Eu até entendo o lado da seguradora quando ela dava um atendimento diferenciado para aquele corretor que já estava com ela há muitos anos e às vezes não me dava um atendimento muito bacana ou não tinha o mesmo padrão. Cara, agora você se coloca no lugar do gerente comercial, você fala, meu, eu entendo ele. Por quê? Porque ele tem que atender 100 corretores num dia. Ele tem aquele cara que entrega 30 mil de produção e aquele cara que entregou um automóvel, entregou um Vida. Ele vai dar atenção para os dois? Vai. Mas se coloca no lugar do cara. Ele vai falar o seguinte, a seguradora vai me cobrar para eu atender aquele cara que me entrega a produção. Então, é um trabalho de formiguinha, você vai chegar lá, vai desenvolver esse lado, vai começar a produzir, é normal. E você vai perceber também que quando você começar a ter uma produção legal, a própria seguradora começa a te olhar com outros olhos. Verdade. Isso é muito parecido com banco. Quando você abre sua conta corrente num banco e começa a movimentar ela, teu gerente nem sabe que você existe. Mas aí você está movimentando um valor legal, começa a investir, começa a guardar aquilo. Daqui a pouco o gerente te liga. Oi, aí você fala assim para ele, vou mandar meu dinheiro para XP, hein? Ele te atende rapidinho. Aí, perdão, ele vai falar... Você fala que você quer o colete, velho. Eu falo, não, peraí que eu vou te arrumar um colete. Boa! Mas meninos, fala a verdade, não é isso, né? Assim... Não, faz sentido. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Não dá para o gerente comercial começar daquele atendimento que você merece. A gente sabe que todo corretor iniciante, ele tem muita dúvida, ele tem muito questionamento, mas às vezes o gerente comercial, ele fala, cara, eu não consigo ficar 3, 4 minutos ou 30, 40 minutos contigo aqui na linha, sendo que eu tenho uma pilha de outros corretores para atender. O André vivenciou isso, né? Diretamente. Foi, André? Então, eu queria até, antes do Fredão, eu sei que ele vai engatar já alguma coisa aí bacana pra gente falar, mas só fazendo um complemento com o que vocês estão falando dessa questão do atendimento das seguradoras, né? Eu acho que aqui pros corretores que estão ouvindo a gente nesse momento, vai uma recomendação, eu diria, né? Poxa, se você está começando aí os primeiros passos, talvez um bom caminho para você iniciar é iniciar em um produto que não tem tanta concorrência. Porque talvez a atenção que você vai ter da seguradora no primeiro momento pode ser até melhor, né? Porque se você for concorrer com um produto que muitos corretores vendem, você vai ser mais um no bolo lá, meu. É fato isso, né, gente? Não vai, não tem mágica. Agora, poxa, é legal, me habilitei, tô com a SUSEP, deixa eu ver aqui o produto que eu tenho mais afinidade, deixa eu dar uma olhada no mercado, as tendências. Poxa, eu vou ver aqui, ó. Né, a gente, vou dar um exemplo aqui que a gente falou de transportes aí há alguns podcasts atrás. Né? Então, quem não viu ainda esse episódio, vai lá, ó, Siga Bem com Transportes, um podcast fantástico, um parceiro nosso aí, o Ed, maravilhoso, gente boa demais. Dê uma olhada no podcast. Então, imagina só, vou trabalhar com transportes. Será que o atendimento que você vai ter na seguradora, o comercial do transportes,
pode ser diferente do que um comercial que cuida de outros ramos que tem mais concorrência. Com Então, acho que aqui vai um certeza. insight legal, né? Uma sacada para É o um insight legal. É né? um insight legal. Para começar a se relacionar com a seguradora, né? E uma É. dica também que eu posso dar, até linkando tudo isso que o André está falando, né? Na nossa época, quando eu comecei, a gente não tinha tanta ferramenta tecnológica como nós temos hoje, né? Então, basicamente, o atendimento do corretor era feito pelo gerente comercial. Então, você precisava falar com o gerente comercial, você tinha que ligar no celular dele ou ligar no telefone da sucursal. Hoje, a maioria das seguradoras tem o chat de atendimento, né? Então, eu estou com uma dúvida de produto, deixa eu entrar no chat. Às vezes é muito mais prático hoje. Aqui naquela época, o gerente comercial, ele era basicamente o promotor de vendas, o financeiro, ele dava assim um overview completo da seguradora. Você tinha um problema, você já corria para o seu gerente comercial. Hoje não, hoje é tudo segmentado, tudo departamentado, então fica mais fácil, né? Então, E esses caras trabalham, viu? Eu, demais, assim, demais. de Verdade, verdade, cara. Às verdade. vezes a gente xinga, né? Porque não tem jeito, né? A gente tem o nosso time, eles têm o time de 1.000 outras pessoas para cuidar e às vezes não coincide. Então você precisa das coisas rápido e demora. Às vezes você precisa de uma resposta, os caras não têm. Então às vezes a gente dá aquela xingada, né? Desliga o telefone, vira aí pro seu sócio, pro seu funcionário, pô, esses caras, tal. Mas a verdade é que esses caras trabalham demais. Em algum momento as seguradoras descobriram, e já faz tempo, que a linha mais cara que elas tinham era a linha que chama despesa administrativa lá no balanço, que inclui, inclusive, salário, né? Então, assim, a gente está vendendo X, a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente vende mais e a gente está cuidando para que isso aconteça, ou a gente gasta menos, né? E as seguradoras fizeram bonitinho essa lição de gastar menos e começaram a trabalhar muito enxuta. Então, É isso mesmo. esse time foi enxugado num nível que eu acho, minha opinião pessoal, Fred, é que erraram a mão em algum momento. Enxugaram demais. Então você ficou com um universo de corretores pendurados em um cara só. Ficou desumano. Agora a tecnologia veio para ajudar. Então tem chat, tem WhatsApp, tem robô, tem sistema. Mas antes disso acontecer, era desumano, Verdade. um cara só atender 1.000 pessoas. Essa conta não fecha, 1 para 1.000 não fecha de nada que você possa imaginar. Não Né? dá, cara, não Uma dá, não arruela para dá. 1.000 parafusos não vai fechar, nada de 1 Verdade. para 1.000 fecha. Então, era desumano. Então, eu acho que tem que ter um pouco de compreensão também, às E, vezes, e, porque que a e galera aí, trabalha muito. e aí, Fredão, antes do André colocar a posição dele, e aí você entende, né, agora sendo bem imparcial, né, você entende que às vezes o gerente comercial, puxa, 1.000 para 1, foi essa conta que você fez. Cara, Isso. não tem jeito, ele vai priorizar aqueles atendimentos urgentes, mas aqueles atendimentos que ele fala, deixa eu atender esse cara, porque esse cara vai me ajudar a bater minha meta. A verdade é Exato. essa. Esse cara vai entregar X produtos e ele me ajuda com a minha carteira. Infelizmente, É. é números. E os números são frios. Números não têm sentimentos. E as metas antes, elas eram de faturamento, né? Então, se ele podia... Vamos supor que a meta do cara é 100 dinheiros e uma pessoa só entrega 100 dinheiros, as outras 999 não vão passar. Agora, atualmente, os RH já escoparam muito melhor essas metas de comercial. Então, além de financeira, elas são quantitativas, elas são por produto, elas são por divisão em carteira de diversos corretores. Eles melhoraram isso. Mas no passado era assim, ó, comercial, sua meta é 100. É Pô, isso cara, mesmo. foca em 2 que te entregam 100 que você bateu a meta. E o resto? O Exato, resto fica para exato. quando der, né? Hoje em dia É, já está bem melhor. A gente conversa exato. com o gerente comercial, eles falam, não, minha meta ela é pulverizada em produto, em corretora, né? Sim. Em faturamento, óbvio. Então as metas já mudaram bastante também, né? O assunto que eu ia engatar, só para não esquecer, que foi uma dor que eu tive, foi assim, ó. Eu vendi, né? Aí tive o susto de não ganhar a comissão, tive as críticas dos tios, mas tá tudo bem, né? Aí eu vendi o segundo. Eu falei, pô, ficou legal. Aí eu vendi o terceiro. Aí eu falei, qual foi o primeiro que eu vendi? E aí eu lembrei que eu tinha que começar a anotar isso, né? O que, quando, quanto, como vai pagar.
quem era. Aí eu falei, rapaz, tem que ter um lugar para registrar essas coisas, né? Não dá para ficar Verdade. num caderno, até porque daqui a um ano eu tenho que falar com esse cara quando for vencer, eu tenho que fazer cross-selling. Aí eu comecei uma batalha. Vou atrás de um sistema. Nossa, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo, quiçá contratar um sistema. Vou criar um Excel. Vocês se depararam com isso? Como é que eu registro essas coisas Sim, todas? com certeza. No começo, cara, assim, bem no início ali, que é o que você falou, você tinha um, dois, três clientes, e é mó Você controla na cabeça, né? não, mas eu sou um cara muito racional, nunca fui de confiar Boa. na memória. Mas você tocou num ponto legal, né, Fredão? Eu sou um cara que às vezes eu não demonstro, mas eu sou um cara que eu sou religioso, eu posso não demonstrar. Então eu lembro Uhum. que quando eu fechava um seguro, fechava aquele seguro, mentalmente eu já agradecia, né? Caramba, obrigado, deu certo. Claro que eu faço isso até hoje, óbvio, né? A gente agradece Uhum. por tudo. Mas eu lembro, sabe, aquele momento de você falar, puxa, fechei uma pólice, fechei um contrato. E aí eu tinha uma agenda, né? Eu tinha uma agenda que eu já ia colocando ali, ó, né? Vamos lá, Uhum. transmitir a proposta hoje, vai, sei lá, dia 10. Aí eu já colocava um lembrete para dali 3 dias. Olha, acompanhar a emissão, porque Boa. vai que dava uma merda, ó, a vistoria, Vistoria. os dados bancários estão incorretos, algum BO de classe de bônus, enfim. Cara, dali 3 dias, confirmar a emissão. Aí dali 3 dias eu olhava, beleza, apólice emitida, salvava um PDF da apólice. Aí, próximo lembrete na agenda, ó, daqui 5 dias conferir se caiu a comissão da primeira ou da comissão integral, beleza. E dali um ano eu já deixava ali agendado, ó, ligar para o cliente. Renovação. Mas tudo isso no papel, óbvio que a gente tem sistema, mas, cara, era muito engraçado, porque estou falando isso novamente, 2004, 2005. Aí depois, graças a Deus, a coisa foi melhorando, não dava mais para controlar na agenda, e teve que depois ir para o Excel, tudo. Mas adorei, Fred, você ter falado sobre isso, né? Você passou por isso, André? Ou viu o corretor vivenciando isso? Cara, total. Passei inclusive, muitos corretores, né? E você sabe que isso me faz lembrar de uma síndrome, cara, que eu chamei carinhosamente durante muitos anos, que é a síndrome do chefe. Ah, é? Cara, porque olha que curioso, né? Não sei quando o Fredão compartilhou, você compartilhou isso. Talvez o Will, porque o Will já tem uma carreira empreendedora já de muito tempo, né? Eu e o Fred, a gente tem uma carreira mais corporativa e depois a gente migrou Sim, para o sim. empreendedorismo, né? Eu acho que talvez eu e o Exato. Fred tenha sentido isso mais na pele do que o Will. No sentido assim de, cara, o corretor, cara, se habilitou, a corretora se habilitou, e aí fica perdido, né? Com essa questão de sistema, de colocar as apólices, pô, vai ficar onde, né? Pô, deixa eu lembrar o primeiro contrato, tô no terceiro e tal, e aí tem que procurar sistema de gestão. Só que até antes disso, né? É exatamente as atividades, né? Que a gente sempre fala da rotina. E por que é a síndrome do chefe? Porque quando o corretor se habilita, o corretor que está ouvindo a gente hoje aqui, pode ser que você tenha trabalhado numa corretora e decidiu ter a sua corretora agora. Pode ser que você tenha trabalhado em seguradora e está resolvendo ser corretor. Ou trabalhava em outro ramo e está decidindo agora para o mercado de seguros, né? Ou E era aí, nesse outro bancário, né? momento, né? Exato. E Ou nesse era outro momento, bancário. você trabalhava numa empresa no qual você tinha um chefe, um líder, e que te falava o que você tinha que fazer. E que falava qual Exato. era a sua meta. E aí, quando você se habilita como corretor, você normalmente se perde, porque você fala, e agora, né, meu? E aí você não tem aquela rotina, você não sabe. Aí, para a empresa, você tinha horário para trabalhar, tinha horário para parar para o almoço, tinha suas tarefas e suas metas. E aí, quando você trabalha para você se perde, né? E aí, acho que um dos pontos legais para a gente trazer aqui é transferir essa síndrome do chefe e colocar o teu chefe como a tua agenda, que é o que a gente sempre fala, terceirize sua memória, né? Se você não Uhum. tem, isso é um fator relevante, porque quando você começa a trabalhar com corretagem, se você não tem uma rotina estabelecida e não coloca na agenda o que você precisa fazer, e às vezes é um detalhe, né? É assim, é o teu expediente, o horário que você vai trabalhar, o horário que você vai fazer a prospecção, porque a principal parte, na minha opinião, tá, meninos? Eu gostaria até de ouvir de vocês. Mas, na minha opinião, a pessoa que vai começar lá, os primeiros passos é vender. É isso E ele mesmo. vai ter que separar Uhum. tempo para vender, fazer todo o processo de venda, né?
planejamento, prospecção, fazer as assessorias, as reuniões, fechamento, enfim. E é Isso legal, é né? uma coisa que pega muito. E é muito legal porque você tocou num ponto muito bacana, né? Essa transição, né? A gente, inclusive, falou disso em episódios, acho que lá no primeiro episódio, inclusive, essa transição para você sair do meio corporativo para o empreendedorismo, às vezes você não consegue determinar uma métrica, né? Para poder você falar, quanto que vai ser minha meta? Será que 3 contratos por mês no começo tá bom? Será que 10 contratos? Será que se eu vender 15 contratos tá bom? Ou 50 contratos, tá bom? Às vezes fica até difícil para você criar essa métrica, né? Então às vezes, realmente, isso é um desafio. Mas eu sempre carreguei um pouco essa veia do empreendedorismo vindo do meu pai, né? Meu pai sempre teve empresa, sempre teve que correr atrás. Então, quando eu montei a corretora, e, aliás, isso me ajudou bastante no começo, como meu pai já tinha empresa, ele já estava bem estabelecido no segmento dele, eu falei, pai, puxa, deixa eu montar meu escritório aqui no cantinho da sua empresa. E aí era bacana, por quê? Porque isso trazia uma certa segurança, né? Isso trazia uma certa credibilidade, porque, a princípio, os clientes deles acreditavam que, peraí, na verdade, a empresa do meu pai estava prestando um serviço novo. Que serviço novo que era esse? Seguros. A gente agora vende seguro também, né? Então, isso ajudou muito no começo, inclusive com metas. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre tive em mente, isso ajuda até o corretor que está começando, olha, vender 5 apólices no mês tá bom? Vender 10 no mês tá bom? Não sou eu, não é o André, não é o Fred que vai definir esse número, é você. Então, você tem que estipular uma meta de crescimento sua. Vamos lá. Verdade. Se no primeiro mês você vendeu 10 apólices, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que ter um crescimento de 10% no mês, de um mês para o outro. Então, se no mês eu vendi 10, no mês seguinte eu vou tentar vender 11. E no outro mês, sucessivamente, e assim vai. Porque ao longo de 12 meses, ou seja, no ano, você vai ver que você teve um crescimento exponencial. Isso é legal. Mas não é assim, vendi 10 apólices esse mês, está ótimo. Então, mês que vem eu não preciso correr muito atrás, aí mês que vem você vende 5. Então, fica essa volatilidade, fica essa oscilação feita. Isso é muito ruim. Eu falo porque eu dou muito atendimento para corretor na área financeira, e o corretor fala, puxa, tem mês que eu faturei 20 mil, mas tem mês que eu mal consegui pagar meu aluguel. Mas por que isso? É complicado, cara. É verdade. Sabe nessa transição, André, também, uma coisa, além a questão da meta, eu tinha dificuldade também, porque 5 é muito ou pouco? Quem te responde, né? 5 é muito ou pouco? Não tem como. É difícil. É muito pessoal isso. É muito pessoal, e com o tempo a gente pega a manha, né, de saber o que é muito, o que é pouco, você vai olhando para o concorrente. Quando o André estava falando da transição, me veio à cabeça uma outra coisa que acontecia, que era o seguinte, deve ser uma síndrome também, eu não terminava nada, porque quem tem que fazer tudo, começa e não termina as coisas. Então eu falava assim, hoje eu vou arrumar o financeiro. Aí eu começava, tocava o telefone, aparecia um sinistro, qualquer coisa que vocês possam imaginar. O que acontecia? Ficava o financeiro de lado. Hoje eu vou criar uma campanha no Facebook. Eu começava a mexer. O que acontecia? Tocava. Então eu comecei... Mentira, Fred. A primeira campanha sua foi no Orkut. Não, que isso? Eu não era nascido nessa época. Eu nasci no TikTok, né? Eu nasci ali agora, no TikTok. Mas desculpa, eu não podia perder a piada. Não, imagina, continua. claro, pô, é nóis. Eu começava e não terminava nada, cara. Era impressionante, assim. Tudo que eu tinha ali de obrigação, eu tinha começado. Eu não tinha terminado nada. E eu me sentia muito frustrado com isso, assim. Eu ficava até triste mesmo. Batia uma bad. Porque eu falava, pô, não é possível, cara. Conclusão, eu fiz tudo e não fiz nada. Eu não sei se vocês sentiam isso. Até pegar a manha de arrumar a rotina e realmente... Total. Cara, isso é muito comum. Fredão, você bateu num ponto legal, né? Porque no começo, ainda mais aquele corretor pessoa física, né? Eu até brinquei que você é sua corretora. Então, no começo, cara, você tem que cobrar o escanteio e correr para a área e cabecear para o gol. Por quê? Porque você é o comercial, você é o financeiro, você é o jurídico, você é o operacional.
Então, às vezes você até queria, né? Foi o que você falou, puxa, eu quero arrumar um financeiro, eu quero criar uma campanha de marketing, deixa eu disparar uns e-mails para os clientes. Mas Uhum. toca o telefone, é um cliente que você precisa dar um atendimento para ele, é um outro que não recebe o boleto. Então, tudo isso vai linkado com o que o André sempre fala nas lives dele, nos treinamentos. Inclusive, ele tem um curso que fala só sobre corretor produtivo, que é Verdade. se você não criar uma metodologia de trabalho, se você não criar um roteiro, vai ser difícil mesmo, vai ser difícil. Você não vai conseguir tocar todas essas tarefas, né? Isso, a Eu gente ia sempre. perguntar isso para vocês, assim, recomendações do que deve ser feito. A minha é muito simples. Eu paro o que eu estou fazendo. Então, assim, eu tive a ideia agora, né? Eu preciso mandar um e-mail para o cliente Joãozinho falando tal coisa, porque eu acho que vai dar liga. Eu desço agora e vou fazer. O que vocês fazem aí para combater esse Deixa o André começa e falar. não termina? Deixa o André falar. Eu gosto de usar uma técnica, cara, que é uma das que eu ensino nas minhas mentorias e no meu curso, né? Que é a técnica do Big Win, que é a grande vitória. Para mim é muito claro, né? Então, todos os dias eu tenho uma Big Win. O que é essa minha Big Win? Então, eu tenho, sei lá, tenho 5 tarefas, só que dessas 5, uma é a minha Big Win, é a minha grande tarefa, a minha grande vitória. Eu não posso passar o dia sem fazer aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina só que hoje, né, estamos gravando esse episódio aqui. Então, imagina que hoje a minha Big Win era gravar o nosso podcast aqui do CorretorCast, beleza? Eu tenho outras Beleza. atividades para fazer, só que a minha Big Win de hoje era gravar o podcast. Eu sei que se eu gravar o podcast, as outras atividades serão mais fáceis, porque para mim eu estou concentrado nela. Não que as outras não sejam importantes, elas são, mas essa é a mais importante para mim no dia. Então, quando eu faço Legal. isso, fica mais fácil. Eu sempre coloco Legal. É aquela que não dá Muito para legal. mudar mais. Não dá para mudar mais. Aí eu tenho que fazer aquele É, dia. Pode acontecer, óbvio, acontece imprevistos, né? A gente sabe que a vida não é uma linha reta. Mas Uhum. a técnica da Big Win me ajuda muito. Que legal. E isso é legal, André, que você falou, mas dando aqui insights para o corretor que está começando, a gente deu exemplos aqui, né? Porque nós já somos dinossauros nesse mercado, né? Então a gente não tinha a tecnologia que você tem hoje disponível, né? Mas uma ferramenta que eu uso muito hoje, e o corretor que está começando pode usar ela a seu favor, é a agenda do Google, meu. A agenda do Google para fazer é sensacional. Então, sabe, aquele cliente que te mandou um WhatsApp, você estava no meio de uma outra reunião, ou você estava num trânsito e ele falou, cara, qual tá meu seguro? Não, tranquilo, eu vou ver. E você esqueceu desse cara. Por que você esqueceu? Porque você é sozinho, é difícil mesmo. Aí, dali 3, 4 dias, o cara fala, meu, e minha cotação? Ou seja, recebeu alguma... É engraçado. Acontece, ô, gente, atira a primeira eu tô pedra. rindo. Isso aqui é desespero, irmão. É. Acontece até hoje, cara. Mas olha que legal. Cara, recebi uma notificação. Deixa eu colocar um lembrete aqui na agenda do Google. Ligar para cliente. Não importa, coloca 10 horas da noite, coloca amanhã cedo, mas só para o Google te dar um alerta. Ó, você não resolveu isso, você precisa ligar. É o que o André fala, não confia na memória. É verdade. Mas no início, cara, é muita coisa. E olha, a pontualidade, ela tem que ser o seu diferencial. Porque se você está começando, você não tem ainda aqueles anos de janela, não tem ainda aquela estrutura. Qual que vai ser o seu diferencial? Surpreender o cliente. Como que eu vou surpreender ele? Cara, eu vou entregar para ele antes do previsto. Surpreender ele nesse sentido. Então, entregar mais, né? O Fred, antes dele pedir, né? O Fred, que já tem uma corretora que é multinacional, e aí quando o cliente liga para ele e fala, Fred, cadê minha cotação? O Fred, como já tem anos de corretagem, ele ainda fala assim, ó, puxa, meu, eu tava com um problema no sistema. Ele dá o famoso migué, todo mundo sabe. Claro. Então, mas o cliente... Qual fuso horário que você tá? Isso, Tá em Xangai? Mas o cliente entende, o cliente fala, não, Fred, tranquilo, eu sei que a corretora é grande, é muito... Mas, pô, cara, a gente que está começando não pode perder isso, é o timing. Não pode. Eu comecei vendendo chocolate, meu chefe falava assim, você tem que falar antes do cliente perguntar. Porque se ele perguntar, o seu tempo de venda já passou.
E eu acho muito legal isso, porque vamos supor que o cara te pediu a cotação, tá? Ele te mandou as informações. Você fala, dentro de alguns instantes eu vou te responder. Isso aconteceu, você tem que mandar essa cotação antes dele te cobrar de novo. Eu sei que é difícil. Aliás, é praticamente impossível. Mas, se você manda antes dele cobrar, é uma trilha de venda. Se ele te manda uma segunda mensagem e fala, e aí, já fez minha cotação? É outra trilha de venda. É isso É mesmo. outra trilha de venda. Verdade. Eu acho que é um Isso pouco disso mesmo. que você está falando. E no começo, é importante estar na primeira trilha. Até porque você está legitimando, você está criando legitimidade para falar daquele assunto. É, Lembra que a gente falou da Verdade. credibilidade? Que o cara já te opa, olha meio, quem é? Quer o que aqui? Então, é, se ele ainda precisa te cobrar de alguma coisa que ele te pediu, meu, é o complica. cenário, é o pior cenário, cara. E aquilo que a gente falou, né? A tecnologia hoje nos ajuda. Eu tinha isso numa agenda de papel quando eu comecei lá em 2000, 2001, 2004, 2005, por aí. Mas hoje não, cara. Hoje a agenda do Google está no seu bolso. Onde você É estiver, tem... verdade. Agora eu quero... E aí, sabe. Opa, né? Desculpa. É que Mas, nessa linha me ocorreu uma outra pergunta que eu vou replicar para vocês, que os alunos faziam muito na aula de gestão empresarial, que eu acho que é legal a gente falar. Então ele começou sozinho, ele está super atarefado ali, o cara está enlouquecendo, que é enlouquecedor mesmo, né? Você faz o marketing, você faz o TI, você faz o... Porque os computadores dão um problema, né? E você vai ter que sim. arrumar, óbvio. Os e-mails Aliás, desconectam, as é. senhas vencem. Ô, Fredão, o computador foi feito no céu, mas as impressoras foram feitas no inferno. Não é possível. Aquela matricial que é da época que eu usava o Orkut, então, que fazia aquele barulho de lotérica, que você tinha que sair da sala para imprimir. Não, é sério. E agora essas impressoras com Wi-Fi, isso foi Isso é terrível. não é possível, velho. Meu, quando isso E, e, a, não imprimir, e a pergunta que vinha aí era a seguinte: eu achei uma resposta, vou compartilhar com vocês para ver o que tá, vocês manda. pensam. Era assim, ó. Quando é que eu sei que está na hora de eu ter um funcionário? Quando? E eu Legal. falava, porque a gente tem uma tendência a inflar esse número. Então, assim, no primeiro pânico a gente fala, preciso de alguém. E aí você cria mais um problema, né? Porque aquela pessoa é sua responsabilidade. Então você acha que você está solucionando o seu problema às vezes, mas às vezes você está acrescentando mais coisa na sua mochila. Mas isso aqui a Sim. gente vai falando ao longo do podcast. Bom, eu li uma vez, e aí vamos discutir esta métrica, que uma pessoa sozinha consegue tocar até 200 apólices. Acima disso, seria recomendado começar a pensar em sistemas ou recursos humanos. O que vocês têm de informação nesse campo aí? Cara, eu acho muito legal essa métrica. Claro que, Uhum. assim, novamente, são números, né? E números são É. incompatíveis com pessoas. Conheço pessoas que com 20 apólices já está espanando e conheço Uhum. pessoas que tocam 300 apólices sozinhas e mandam. Tranquilamente, né? Aliás, eu lembrei até de um ex-aluno que, cara, o cara tem um faturamento maravilhoso, trabalha sozinho e toca super bem a corretora. Ele tem aí um volume de vendas muito bom, mas por quê? Porque o cara é quase um exterminador do futuro, né? Mas enfim, dando minha sugestão, né? Puxa, quando eu preciso contratar um funcionário, eu acho que é o seguinte: quando você começa a ter esse feeling de que você está perdendo negócios por falta de atendimento, por não conseguir dar um retorno. E aí, Legal. das duas umas, né? É claro que tem que sentar e analisar números. Eu sou um cara muito de números, né? Não é só por isso que eu vou contratar um funcionário, mas é um indício. Puxa, o cliente teve que me cobrar 2, 3 vezes uma comissão ou uma cotação. Puxa, o cliente teve que me cobrar se eu já dei entrada no sinistro. Puxa, o cliente teve que me cobrar a segunda via de um boleto que ele me pediu há 3 dias atrás. Espera aí, isso são indícios de que você está perdendo a mão do negócio. Mas claro que vale a pena você sentar, colocar os números ali num papel, ver quanto vai custar esse funcionário, mas já são indícios de que você está perdendo a mão do negócio. Você tem alguma ideia para isso, André? Então, óbvio que no começo não, né? Olhando para trás fica mais fácil, né? Quando a gente olha no retrovisor fica mais fácil. Mas se eu pudesse voltar no tempo, né? E, poxa, qual é o momento de contratar uma pessoa? Eu faria assim, bom,
a métrica de 200 apólices, puta, show. O Will falou, pô, mas tem gente com 20 já se perde e tal, né? São números e cada um tem a sua realidade, tem que analisar. Mas eu faria, talvez com uma diferença assim, poxa, beleza, de tudo que eu já vendi, com a consciência que eu tenho hoje, né? Por isso eu tô falando. Então, a vantagem de quem tá ouvindo a gente é de pular num bom sentido algumas etapas. Eu estou ganhando uma comissão e eu tenho consciência que parte dessa comissão que eu estou ganhando eu tenho que reinvestir no meu negócio. Então, parte do que eu vou reinvestir no meu negócio, eu vou dedicar para um recurso, para uma pessoa. Quando eu conseguir montar esse cofrinho, vamos falar de uma maneira bem simples, né? Montar esse cofrinho onde eu consiga pagar, por exemplo, um auxiliar administrativo durante um ano, eu contrato uma pessoa, porque eu vou contratar uma pessoa para cuidar de toda a parte de atendimento pós-venda, para que eu tenha tempo de fazer mais vendas. Mas eu só faria isso se eu tivesse esse cofrinho certo de um ano. Eu falo, vou investir, eu tenho uma grana para investir um ano aqui. E outra coisa, André, adorei, É uma conta que hoje eu faria pensando, né? De novo, é mais fácil falar hoje, né? Do que passou. Lá atrás eu não tinha esse pensamento, né? Adorei sua sugestão e vou além, tá? Eu já vi corretoras que realmente, puxa, eu preciso contratar alguém para cuidar do administrativo porque eu estou começando a perder a mão. Legal. Tenho aqui minha reserva, meu cofrinho, eu contratei. Só que você tem que pôr em mente o seguinte, tá? Eu contratei uma pessoa para fazer o meu administrativo. Então, ela faz com que eu torne meu tempo mais produtivo. Eu tenho mais tempo para vender. Será que eu estou vendendo? Porque aí o corretor contrata alguém para fazer o administrativo e aí ele, para quê? Aí ele fica com tempo ocioso. Aí ele não vende. Aí não. Presta atenção. Se você manter o mesmo nível de faturamento sem funcionário, colocou um funcionário e manteve o mesmo nível de faturamento, você perdeu o lucro. Você vai perder a fatia do bolo. E aí, daqui 3 meses, 4 meses, você vai começar a falar o seguinte, puxa, esse funcionário está me custando caro. Mas não é que ele está custando caro, é que você contratou hoje uma pessoa para que ela te gerasse mais tempo, porque, na verdade, a gente não contrata pessoas, a gente contrata tempo. A gente compra tempo. Você compra tempo. Eu comprei 8 horas de alguém, você comprou 8 horas de alguém. E o que você está fazendo com essas 8 horas que você acabou de ganhar? Você está tornando ela mais produtiva? Eu conheço pessoas que falam o seguinte, o funcionário eu pago 3 mil para ele, só que ele me reverte 8, 9, 10 mil por mês. Legal. Métrica bacana. Ou seja, ele está se pagando? Tá. Mas tem gente que fala assim, puxa, eu contratei meu funcionário para quê? Porque eu quero mais qualidade de vida. Tudo bem. É uma coisa. É outra coisa. E lá na frente, como é que vai ficar essa métrica? Cara, eu já ouvi o negócio, só fazendo um complemento aí, não lembro agora, foi algum livro, cara, desses que eu li por aí. E falou um negócio que quando eu li eu fiquei assustado, mas depois fez sentido. Que o dono da empresa contratou, por exemplo, um gerente, uma pessoa para cuidar da operação de tudo, e essa pessoa, ele ganhava mais do que o próprio dono da empresa. Eu já li alguma coisa assim, cara. Quando eu vi, você já viu isso aí, Fredão? Quando eu li, eu falei, mano, não faz sentido. Mas aí no enredo da história, né, resumindo aqui, qual que era o objetivo desse empresário? O objetivo dele é o seguinte, cara, eu não quero ter dor de cabeça. Então, assim, por exemplo, ele ia tirar lá de Prolabore, por exemplo, 20 mil reais, e tava tudo bem para ele, só que a pessoa que tava tocando o negócio no dia a dia ia ganhar 25. Na hora, não foi assim, eu falei, mas como assim, meu? O funcionário do cara ganha mais do que ele. Só que no final da história, é porque ele queria ter tranquilidade. Ele falou, meu, 20 mil reais pra mim, tô supondo o valor, não lembro o valor aqui na época, né? Mas assim, os 20 mil pra mim tá bom. E pagar 25 pra essa pessoa, que é uma pessoa de confiança, tá valendo a pena, porque ele tá comprando o tempo de uma pessoa, né, com expertise. Sabe aonde você vê isso ser aplicado? Quando é um mercado que a pessoa não domina. Então, sei lá, se eu fosse ser dono de um hospital, o diretor técnico desse hospital poderia ganhar muito mais do que eu como dono tranquilamente, porque eu não sei nada de hospital. Sim. Então, se dali voltasse o meu investimento com a margem que eu planejei, seria até justo que ele ganhasse mais. Então, faria algum sentido. O que eu faço com um funcionário ou qualquer recurso da nossa corretora, qualquer investimento que eu vou fazer, seja agente ou sistema ou espaço físico, não importa, é ver o que está trazendo de retorno. É isso mesmo. Então, eu vou contratar um auxiliar administrativo. Eu preciso ter retorno, é o que você falou, Will.
eu vou pegar esse tempo que eu comprei, eu vou aplicar em alguma coisa que me dê mais dinheiro. Se for dar menos, não faz sentido. Não faz E outra sentido. coisa, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Puxa, você é sozinho? Então tá bom, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia, enfim, você trabalha 8 horas por dia. Então, peraí, 8 horas por dia está sendo pouco para eu resolver tudo que eu tenho para resolver? Eu vou lá e contrato alguém para trabalhar 8 horas também. Então, eu não tenho mais 8 horas por dia, eu passo a ter 16 horas por dia. As 8 Boa. e as 8 da outra pessoa. Essas 16 horas por dia que você tem agora, você está pagando por elas, o seu tempo e o tempo da outra pessoa. Como que você está tornando essas 16 horas produtivas? Né? Então, é isso que a gente fala. Mas deixa eu dar uma dica também, o que fez com que eu desenvolvesse muito nesse mercado. Lembra quando eu falei lá no começo do podcast, quando eu ia nos eventos de seguradoras e eu ficava parecendo um peixe fora d'água, boiando ali? Uhum. Cara, mas eu sempre fui uma pessoa muito humilde, sabe? Então, peraí, se tem alguém aqui que sabe mais do que eu um determinado assunto, eu quero aprender com ela. Então, uma dica que eu dou para o corretor que está começando, cara, claro que essa pandemia vai passar, daqui a pouco as seguradoras estão se reunindo, estão fazendo cafés da manhã, estão fazendo treinamento dentro da sucursal. Eu adorava ir nesses treinamentos, às vezes não só para conhecer o produto, mas para fazer o networking. Eu adorava bater papo com os outros corretores. Eu aprendia muito com um corretor que já tinha 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Mas, às vezes, como que eu me aproximava? Puxa, ali na hora de um coffee, puxa, vamos tomar um café. Oi, tudo bem? Sua corretora é aqui perto. Gente, nessas horas tem que deixar a timidez de lado, tem que ser proativo. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, eu estou ali para ganhar experiência, eu estou ali para trazer conhecimento. Algumas pessoas vão me receber, como foi o caso, outras pessoas mal me respondiam, ok, tudo bem também, eu me afastava, mas eu fui fazendo essas amizades, eu fui criando esse networking, e isso foi muito bom. Então, eu aprendia mais nos intervalos dos treinamentos, nos cafés, do que às vezes o próprio treinamento em si. E o André pode falar disso também, né, André? Posso, não, e eu lembrei de um ditado, cara. Tem um ditado, eu não sei de quem é. Quando a gente não sabe, eu já ouvi dizer que você tem que falar que é do Confúcio, né? Você não sabe de onde veio, é do Confúcio. Confúcio, Platão, Platão, né? Ou Steve Jobs. Ou você pode falar que veio de Harvard, como é o nosso caso aqui, né? Tem um ditado de Harvard que diz o seguinte, puta, eu fiz lembrar de um negócio aqui, né? Seja sempre o menos inteligente da roda. Ai, que legal. Cara, é muito louco isso, né? Tem outra palavra que usa, né? Tem gente que fala assim, seja mais burrinho da roda, enfim, seja como for. E isso é muito verdade, né, cara? Quando você... Eu lembro de um episódio que eu tava em Recife, eu tava numa mesa com 4 mulheres empreendedoras, cara, do mercado de varejo. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, que massa que tá isso aqui, velho. Você é louco. Eu tava me sentindo o menos inteligente da mesa e tava maravilhoso. Isso é ótimo. Eu tava absorvendo tanto conhecimento que eu falei, mano, olha isso, cara. Sei lá, essas 2 horas que a gente jantou lá, eu falei, meu, que maravilha. Aí eu falei isso na mesa, né? Aí as mulheres, para, André, que isso? Eu falei, não, gente, ó, tá maravilhoso, eu quero aqui, ó. Só deixa eu ouvir. Continua, né? Cara, isso é muito legal. Poxa, para quem está começando é maravilhoso, não só no começo, né? Isso é a carreira toda, mas o começo é fundamental, o que o Will falou, participar das reuniões, feiras aí, poxa, live, né? Que hoje tá acontecendo bastante, vai, né, cara? Participa, né? E posso te falar uma coisa? Eu falo porque nós estamos nessa profissão. O corretor de seguros adora falar, o corretor de seguros adora conversar, eles gostam de um bate-papo. Então, às vezes, você tá ali no cantinho, sozinho, começou só... E eu falo, gente, eu comecei minha corretora sozinho mesmo, nem minha esposa me ajudava, ela era da área financeira, trabalhava numa empresa. Eu comecei a minha corretora, eu era solteiro, né? Eu namorava com ela já, mas eu era solteiro. Eu comecei a empreender e ela tinha o emprego dela. Era eu, sabe? Aquele tipo, eu mesmo, Irene, do time. Boa. Era eu mesmo. E aí eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu chegava nessas reuniões, ficava olhando para o lado, aí vinha um corretor, outro, fingia que eu... Ô, pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar um salgado aqui. E aí, o que vocês acharam? Tal? Cara, cara de pau mesmo, cara de pau, boa. Sabe? É igual aquele cara que ia na balada e falava, meu, eu sou tímido, tal. Meu, você fala,
é o seguinte, eu preciso aprender alguma coisa. O que, Cara, ou seja, é isso, é isso. é isso. E corretor adora conversar, adora. Verdade, Verdade. Você começa, Eu, cara, eu, você batia papo com esses caras, eu saía dali, ó, com um monte de ideias, sei lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque, cara, os anos sabem. Agora, ô, André, vou trazer um verdade. ditado aqui, sabe de onde que é esse? É, Esse daí é de Cambridge. é, é. Esse ditado É uma diz o concorrência, viu? seguinte, hein? Esse Cara, ditado diz o seguinte: os anos sabem de coisas que os dias nunca saberão. Isso é bonito, hein? Quando você é eu profundo, hein, batia, mano? quando eu batia papo com esses corretores que já tinham 10, 20, 30 anos de mercado, eles tinham uma vivência que eu ainda não tinha naquela época. E ainda não tenho hoje. Verdade. A gente está sempre aprendendo. Então, Verdade. me traziam, eu falava, meu, isso é sensacional. Eu não perdia nenhum evento de seguradora. Então, você, corretor, quando acabar essa pandemia, quando acabar essa quarentena, vai. Ai, mas eu já vi esse treinamento. Vai. Vai e olha aquele tiozinho, olha aquela tiazinha aqui, você vê e fala, meu, isso daí, ó, isso daí manja mais de seguro que o Dr. Jaime Garfinkel. Então, eu vou... É verdade. eu vou... Se você não Deixa sabe... Fala aí, Fratão. Fala aí, Não, Fratão. sabe que eu tive, eu lembrei agora também de um caso de um aluno que contou que eu achei sensacional. Ele falou assim, eu não, né, assim, não tinha tanta coisa para fazer nas primeiras coisas que eu fiz. Aí sabe o que eu fiz? A cliente ligou, falou, ai, vão vir fazer uma vistoria aqui, eu não sei muito bem. Aí ele falou, tá, eu vou até aí. A gente sabe que não paga o custo, tá? Mas ele foi. Aí ele acompanhou a vistoria. Aí ele falou, cara, sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a acompanhar as vistorias, porque eu não tenho muito cliente. No começo você não tem muito cliente, então você não tem vistoria todo dia. E aí ele começou a ir nas vistorias. Que da hora. Acompanhar. Mano, ó, os clientes do cara amam de paixão. Você Porque, tá vendo? assim, é raridade, né? Um corretor te É. acompanhar numa vistoria. Segundo, Perdão, indo eu nas ia. vistorias, Eu cheguei você aí, eu ia? Que cheguei aí. legal, Eu Will. cheguei Que aí, por legal, quê? meu. Porque às vezes eu fechava o seguro de um cliente, aí na época, vamos supor, ele acabou de comprar um carro e falava assim, puxa, mas para agendar a vistoria tem que ser só para amanhã. Eu falava, peraí, vamos lá na sucursal, faz a vistoria na hora. Eu ia para Aí você ia. a sucursal. Ai, que legal. Aí eu E já entrava lá na provavelmente você vendia. sucursal, eu já entrava na sucursal, já pegava um café para mim, um café para o cliente, trazia para ele, ó, Porra, eu, que legal, meu, cara. E Que aí, legal. e você ia conhecendo os funcionários da sucursal. Isso era legal, cara. E você abre uma janela de oportunidade para vender mais coisa, né? E aí esse Claro, cara claro. começou a vender. E ele eu adorava esse cara. E ele era muito simples, assim, ele falava pro cliente, né? Ele não tinha problema nenhum em falar que ele estava começando e que ele ia descobrindo as coisas, assim, ele ia criando uma amizade com o cliente, que eu achava o jeito que esse cara fazia as coisas sensacional. Ele falava, ó, aprendi um negócio novo sobre residencial. Né? Você sabia que na assistência do residencial, sei lá, tem caçamba, por exemplo? E aí lembrei que você está reformando. Mano, e aí ele falou, eu Olha, comecei a vender tanto, pelo simples fato de ir nas vistorias com seus caras. Então, de repente, uma dica Que que a gente pode louco. dar para quem está começando vai conhecer o processo todo. Vai passar por todo ele, acompanha uma vistoria, vai acompanhando, se você Sim, tiver disponibilidade, porque isso sim. agrega muito, né? sim. Quando Cria ocorreu, conversas significativas com seu cliente, né? Isso é É, muito cria legal. momento, né? É muito legal. aliás, algumas das vistorias que eu acompanhava lá na sucursal, tinha vistoria que era recusada, né? E Uhum. eu já aprendi, aí eu ia lá no vistoria, pô, mas recusou por quê? Não, ó, olha esse pneu como é que tá. Esse pneu aqui já tá careca, não sei o quê. Aí você já ia aprendendo. O segurado, às vezes, ia fazer o seguro novo do veículo dele, eu já falava, como é que estão os pneus? Você já ia aprendendo, né, cara? Bom, gente, o papo tá muito bom, mas a gente sabe que os desafios do corretor iniciante são vários, e a gente, inclusive, tá? A gente vai criar uma série aqui dentro do Corretor Cast para falar de vários assuntos para o corretor iniciante. Esse foi alguns dos assuntos. A gente ainda vai falar dessa questão corretor PF-PJ. A gente também vai falar de questões comerciais, né, treinamentos, Uhum. de prospecção. A gente vai falar de marketing também, o que você pode usar a seu favor. Então, vai acompanhando os próximos episódios do Corretor Cast, porque vai ter muito conteúdo para o corretor iniciante. Então, a gente já fez muito conteúdo para o corretor que está estabelecido,
Mas é aquele corretor que está começando agora e, em meio a tudo isso que está acontecendo, ele precisa de um norte, de uma orientação. E a gente ainda vai gravar aí uma série de pelo menos uns 3, 4 episódios batendo nessas teclas. Meninos, vocês querem deixar uma mensagem final? André, você que é o mentor dos corretores, o que você poderia deixar de mensagem final para o corretor que está começando? Cara, eu acho que faz bem o arroz com feijão, né? Eu acho que a primeira coisa é a questão da rotina, né? Não esqueça da rotina, porque a rotina é um dos principais desafios que tem nesse começo. E fica com uma coisa em mente, que você, corretor, corretora que está começando, você tem duas opções. Ou você vai trabalhar para o sonho de alguém ou para o seu sonho. Caramba, Boa. que show, hein, velho? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. Então, que mensagem que você gostaria de deixar para o corretor que está começando? Cara, mantenha o tesão, mantenha esse tesão vivo, mesmo quando vier aí as bads ou aquele momento que dá uma tristeza, tenta achar um lado bom e mantém, porque se você tiver com o tesão naquilo, você vai fazer essas coisas que a gente falou, né? Vai pintar uma ideia, você vai acompanhar, você vai fazer, e essa coisa ela ganha vida, ela vai ganhando vida, e quando você vê, isso está num tamanho que você não pode imaginar. Então, mantenha o tesão. Que show. Bom, eu quero trazer uma frase que, na verdade, não é minha, é do Chris Gardner. Para quem não conhece, o Chris Gardner foi o cara que inspirou a história do filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, né? Acho que todo mundo já viu esse filme, o quanto ele lutou para entrar numa empresa grande, para conseguir colocar em prática todos os objetivos profissionais dele. E nesse filme tem uma cena que o Will Smith está numa quadra e o filho dele está tentando acertar a bola de basquete no cesto, né, na cesta de basquete. E aí o Will Smith fala para o filho dele: filho, larga isso, você não é bom em basquete. Aí o menino larga a bola e senta. Aí ele pega a bola, volta, entrega para o filho e fala: jamais deixe alguém falar que você não é capaz de algo. Nem eu que sou seu pai. Jamais deixe alguém falar que você não é capaz. Então, você, corretor que está começando, às vezes você não recebe apoio nem da família, nem do pai, nem da mãe. Ah, larga isso, puxa, não é uma profissão, vai demorar muito para isso deslanchar. Como é que você vai começar uma profissão no meio de uma crise? Como é que você vai... Gente, não deixe ninguém duvidar que você é capaz de algo. Então, nós estamos aqui para falar que foi difícil para a gente lá no começo, estamos nessa toada até hoje, então não vai ser diferente para vocês, mas jamais deixe alguém tentar derrubar esse teu sonho. Se é isso que você quer, é isso que você tem convicção, que você tem por objetivo, vai para as cabeças, arrebenta. Beleza? Bom, vamos ficar por aqui. Um abraço, se cuidem. Valeu, galera. Valeu, galerinha. Um abraço, Bora vender. Tchau. Bora vender. Tchau.